Aí, calma. Sobe o som, Pacheco, que a música é do Crack Miller. Ih, caramba, que horror. Essa é a Laura Pausini? Era os Ramazotti. Era os Ramazotti. Essa que é da faixa 3? Sobe o som, Pacheco. Canta, Miller, canta. Ih, o Miller tá assim, ó, tá segundou. Hoje, hein? Foi o Crack que escolheu uma música de Eros Ramazzotti hoje pra Escolheu bem, você que mandou escolher. Mas você escolheu muito bem. O Tchau, jogador como acertou, está? Bene, ragazzi. Eu vou embora, se vocês começarem, eu vou embora. Bem, garrafa. Ah, tudo ótimo, tudo uma beleza. Gente, eu vou contar um bastidor pra vocês rapidinho antes que o diretor brigue comigo. O Crack estava aqui, a gente estava conversando, de repente, ele deu um tapa aqui, olha isso aqui, ó. O Crack deu uma finta, Ó, né, no copo. Vamos benzer, ó. Vamos benzer. É água pra tudo quanto é lado, mas o estúdio A bispa tá bem. Michele tá benzendo nós. Não, tô longe de ser bispa. Vambora. Segundou no nosso programa, muito boa noite pra você que tá ligadinho no Gazeta Esportiva. Eu sei que muita gente tá em clima de férias, eu tô em clima de férias, mas a gente não para por aqui. Eu paro só daqui 5 dias. Então, ó, peraí, tá ligando? Quem tá me ligando? Agência de viagem, férias. Quem tá me ligando? Cobrança. Quem tá me Agora, ligando? cobrança é Sério, cedo. Vocês não querem começar o programa de novo? O diretor tava ligando pra falar assim, segue o jogo, vai logo, para de enrolar. Quem participa por aqui do debate é o nosso tetracampeão Miller. Aê! E o nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Viva la vida, Também jogador. conhecido como Soldado Alves. 573. Você sabia que ele foi soldado? Deserto. Saiu como cabo, ele falou. Cabo deserto. Hoje a gente fala da classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Repórter Felipe Facincani já vai trazer daqui a pouquinho as atualizações do Verdão. Tem também o treino aberto com boas notícias do Corinthians, hein? Dorival. Notícias quando tem. Corinthians, quando tem boas notícias, o tempo Não vai virar. vamos perder hoje, hein, porque né, tá sendo raro. E no São Paulo? No São Paulo tem jogador dando adeus. A Marina vai revelar os nomes logo mais. Tudo isso já, depois dessas dicas. Por aí. 2-0 Fluminense, fica com a gente aqui no Gazeta Esportiva, não vai ver o jogo não, Reinaldo de Osasco, um beijo lá, já acabou, então fica com a gente, o Roberto de Sorocaba, ou eu inverti, acho que é Reinaldo de Sorocaba. Um beijo para os queridos que sempre acompanham aqui o Gazeta Esportiva. Eu tô olhando na câmera errada porque eu tô muito empolgada hoje com tantas notícias boas. Vem com a gente, o Gazeta Esportiva tá voando, mas tá voando num grau aqui. O Miller tá voando hoje aqui, o Garrafa já decolou e o Palmeiras venceu o Botafogo sábado. Eu sei que é uma notícia antiga, garantiu a classificação para as quartas de final, mas perdeu 2 jogadores importantes para o duelo contra o Chelsea. Isso é o tema da nossa enquete, porque eu quero saber, na sua opinião, quem vai fazer mais falta pro Verdão? O Gustavo Gomes ou o Piquerez? Mas eu fiquei nervosa quando o Gomes tomou aquele cartão, hein? Então, quem vai fazer mais falta? Para participar e você votar e dar a sua opinião, entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu clique pra gente, tá? Tá mais pra baixo, vai rolando assim, tá mais pra baixo. Quem vocês acham que vai fazer mais falta? É complicada, né? Essa pergunta da Michele aí, da nossa enquete. Boa noite, Michele, boa noite, Miller, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Porque o Gomes, ele é uma referência não só no sistema defensivo, mas como num todo, no time. A gente discutiu isso no Mesa Redonda ontem. O Piquerez, principalmente a torcida do Palmeiras, tem uma certa preocupação demasiada com o Vanderlan. Né? Então você vai mexer em todo um sistema defensivo. 3 peças que já não tem o Murilo na zaga. Você perde o Gomes, perde o Piquerez, e uma das posições interfere na outra, mas eu entendo que vai sentir mais a ausência do Piquerez. E você, Miller? Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o Piquerez faz muita falta. Vai fazer mais falta, até porque ele é dinâmico, né? Ele defende e ataca. O Gomes não. O Gomes ele é mais fixo lá atrás, é muito bom na bola aérea, mas o Abel tem a peça de reposição ali atrás, né? A falta de reposição no setor transforma o Piquerez como uma ausência mais preocupante. Não, mas aí se passar, depois zera. Volta, passar, vai zerar só para semifinal. Para semifinal. Mas, então enfim, é mais mas um eles jogo. voltam, eles voltam. Não, é porque vai cumprir automático agora. Volta. Passando, eles voltam. Para semifinal, volta. Quem tiver pendurado, permanece. Então, torcer para estar na semifinal e zerar todos esses cartões. Bom, nos Estados Unidos, eu posso encontrar o Felipe Facincani agora? Ele tá chamando, eu acho, hein? Direto
De onde será? De que lugar Felipe Facincani fala conosco hoje? Boa noite, meu querido Felipe Facincani, do canal do Facincani, fazendo uma grande cobertura para nós aqui da TV Gazeta e do Gazeta Esportiva e do Mesa Redonda. Clima tá bom por aí, Fê? Tudo bem, Michele? Ótima noite para vocês aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, finalzinho de tarde, por volta aqui de 5 horas mais 20 minutos. Estamos abrigados, né? Eu e o pessoal do Palmeiras. Tá um pé d'água lá fora, Michele, que a gente sabe que a legislação aqui nos Estados Unidos é muito rigorosa em relação a isso. Então, qualquer prática esportiva, qualquer cobertura, qualquer evento, quando há uma chuva muito forte, as pessoas são obrigadas a se abrigarem em locais com mais segurança para evitar raios, trovões e enfim, a gente tem acompanhado isso em diversas partidas aqui no Mundial de Clube, jogos suspensos, jogos adiados por causa da chuva e aqui na atividade não foi diferente. Estamos no centro de treinamento da equipe do Philadelphia Eagles, da NFL, campeão em 2024 do Super Bowl, um time gigantesco, um dos mais importantes aqui dos Estados Unidos, e onde o Palmeiras realiza a atividade, o primeiro treino antes do jogo da próxima sexta-feira, 9 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, 10 horas da noite é no Brasil, diante do Chelsea, quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Um técnico, Abel Ferreira, que tem 75% da zaga fora do jogo. Murilo, que é titular machucado, Gustavo Gomes, zagueiro, e o Piquerez, lateral esquerdo, estão suspensos. Portanto, apenas o Giai, da posição dos titulares, é quem vai estar escalado para esse jogo. Então, Abel quebra a cabeça para encontrar soluções nesse setor defensivo, ou então mudar o esquema tático do Palmeiras, buscar uma nova formatação para encarar a equipe inglesa nesta sexta-feira e, obviamente, sonhar com a semifinal do Mundial de Clubes. Mas, ao mesmo tempo, o palmeirense também tem uma preocupação em relação ao cara do jogo diante do Botafogo. O atacante Paulinho, jogador que fez gol decisivo diante do Inter Miami no empate em 2-2, que qualificou o Palmeiras para a próxima fase. Ao mesmo tempo, também o Paulinho fez o gol que qualificou o Palmeiras para essas quartas de final do Mundial de Clubes diante da equipe do Chelsea, mas o Paulinho, infelizmente, só pode jogar por determinados minutos. Ele tem um problema na canela, a cirurgia que foi realizada em dezembro do ano passado, ainda quando era jogador do Atlético Mineiro. Ela, infelizmente, não conseguiu ter evolução para uma recuperação 100%, e Paulinho só pode jogar por alguns períodos porque sente dores no local e vai ser reavaliado depois do Mundial de Clubes. Só que esta reavaliação foi pior do que o esperado. Em vez de Paulinho, como o Palmeiras tentou, para fazer um tratamento conservador e não passar por cirurgia, vai ter de sim entrar na faca, fazer uma correção no local e aí a partir de meio de setembro, começo de outubro, voltar a estar à disposição do Palmeiras e espera, obviamente, o torcedor de um Palmeiras brigando por títulos que no segundo semestre vão ser Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E quem fala a respeito disso, se por enquanto Paulinho está correspondendo, tem jogado menos ou aquilo que pode dentro dessa limitação, é o técnico Abel Ferreira que falou sobre ele depois do jogo da vitória contra o Botafogo. Vamos ouvi-lo. É muito imprevisível saber o que é que vai acontecer nos jogos. E realmente nós em 5 anos conseguimos ganhar 10 títulos, né? Parece fácil, né? Parece fácil. Agora, não mudo uma vírgula naquilo que disse. Todas as equipas, quando começaram ou vieram para o Mundial, umas têm mais probabilidade de ganhar do que outras. Não há só uma forma de ganhar, há muitas formas de ganhar, não há só uma. Cada desafio tem uma história diferente. Agora não te minto, sim, é um sonho. Uma boa parte, uma grande maior parte dos meus sonhos se realizaram e eu sou muito grato por isso, mas sei quanto me custaram. Sim, é um sonho. O nosso objetivo, como te disse, era estar nesta fase. E agora o mais importante é amanhã, de olhos bem abertos, bem acordados, desde o primeiro até o último segundo, defrontar e desafiar o nosso adversário para chegar ao final do jogo e podermos estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo aqui e agora. Tá aí o Abel Ferreira também falando desse sonho do Palmeiras neste Mundial de Clubes, que é obviamente a conquista, mas sabe que tem um caminho bastante tortuoso. Palmeiras pega o Chelsea agora nas quartas de final. Na semifinal, pode ter até um duelo contra um brasileiro. O Fluminense acabou de se qualificar
grande vitória diante da Internazionale da Itália, atual vice-campeã, mas é uma chave que tem o Manchester City vindo por fora, joga hoje, inclusive, contra o Al Hilal, a partir das 10 horas da noite aqui no Brasil, portanto, aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos, 9 horas da noite, ou seja, é um dos favoritos à conquista, o time do técnico Pepe Guardiola, ou seja, daqui pra frente não tem moleza, mas é um Palmeiras preparado e ao mesmo tempo que vai ter o Paulinho sendo usado de forma mais estratégica nessa competição. Possibilidades para essas situações que o Abel tem de desfalques no jogo contra a equipe do Chelsea, o Palmeiras pode jogar com 3 zagueiros, baixar o Marcos Rocha para ser um lateral como o Jair também, e jogar ao lado do Bruno Fux e obviamente do Mikael, e aí fazer um corredor esquerdo com ou o Mike atuando por ali, ou o Alan pode jogar por ali também como um falso ala. É um Palmeiras que pode ter um Mike apenas como lateral esquerdo improvisado e a chamada linha de 4 e manter o mesmo time na estrutura que deu certo diante do Botafogo. O próprio Jair pode jogar por ali, que alguns momentos do Palmeiras já fez durante posições estratégicas, alguns jogos em que o Abel teve necessidade, atuou como lateral esquerdo também improvisado, vai ser dessa base. E tem o Vanderlan, que é um jogador de origem, que não passa muita confiança para o torcedor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Abel é um cara que, quando enxerga essas possibilidades, consegue entrar na mente do garoto e pode dar a oportunidade no chamado arroz-feijão, que ele falou na entrevista coletiva. Zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, então se for assim, é Mikael na vaga do Gomes e ao mesmo tempo o Vanderlan na vaga do Piquerez, e o Palmeiras manteria o que deu certo diante do Botafogo na vitória por 1-0, gol do Paulinho na prorrogação. Michele. Beleza, querido Felipe Facincani. Vai ter mais Facincani aqui, diretor, hoje? Vamos ver, porque tá um temporal lá nos Estados Unidos. Facincani, vocês viram que ele tá brigado. É a primeira vez que ele não aparece em alguma localidade. Eu falei, nossa, o que aconteceu? E parece que tem uma história que no Japão, sexta-feira, vai acontecer uma coisa também. Pelo amor de Deus, Michele. É Vamos sério, seguir, cara. Uma mulher que fez uma previsão. Aí tava vendo na internet, gente. Bom, mas vamos falar do Palmeiras. Gente, tô com calor, vou tirar minha blusa linda, fazer um charme aqui. Falar do Palmeiras. Garrafa, vamos ter seriedade aqui. Ontem, né, Miller, a gente abordava essa questão com o Facincani, com todo mundo no mesa, e aí a gente pensou essa declaração do Abel, que foi bem lembrada pelo Facincani, no fato de, é arroz, feijão, zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, e aí eu falei, então vai de Vanderlan. Aí o Alex Miller lembrou bem, lateral por lateral. O Mike é lateral, mas é direito, né? O Gia é lateral, mas é direito. Enfim, é só uma observação. Eu não duvido de nada do Abel. O Abel, ele sempre cria um fato novo. Acredito que o ideal seria mexer o menos possível dentro da discussão que a gente fez ontem. Você tem o Vanderlan, você levou o cara para o Mundial, surgiu a oportunidade. Se você não usá-lo, você perde esse jogador. Mas, em se tratando do Abel, em se tratando de uma vaga na fase de semifinal de grupos, vai que o Abel opte, de repente, por uma linha de 3 zagueiros, como disse o Facincani, que eu acho até, não sei se pouco provável, mas eu acho que é um também é coerente. É coerente, até pelo adversário que tem. Então, eu vou aguardar essa escalação. Mas, repito, não vou me surpreender com qualquer novidade do Abel Ferreira, que tem essa característica. Ele não tem medo. Às vezes ele erra, Miller. Sim. Ele erra, como todos nós, erra né? tentando. Ele erra tentando. Então, eu vou esperar um pouquinho, mas são perdas consideráveis você mexer no sistema defensivo, tendo um europeu, que se não é da primeira prateleira, é um europeu que briga por coisas grandes do futebol da Europa, eu acho que tem que tomar os seus devidos cuidados. Ele colocar o De Benedetto ali na lateral esquerda, claro que ele pode fazer isso, até porque ele joga com 3 atacantes, né? Ele joga com o Estevão por ali, ele joga com o Alan por ali, o Vitor Roque, o Facundo. Como ele tem esses jogadores de beirada, então ele pode colocar o De Benedetto ali fazendo 3 zagueiros e não vai ter problema, até porque o De Benedetto é bom jogador. Gosto muito dele. Vanderlan, ele é bom jogador, só que ele é tímido. Né? Às vezes pode, né, numa decisão, sentir. Até porque nós vamos jogar contra um time, né? O Palmeiras vai jogar contra um time muito superior, muito bom. Então eu acredito, Michele, que o problema do Palmeiras não está aí. O problema do Palmeiras é do meio campo para frente. Eu acho que, independente da defesa ser consistente, acho que o ataque tem que ser mais criativo. O Palmeiras não foi provado ainda no Mundial, essa é a verdade, agora, né? Michele. Vai vir agora, não né? foi provado, mas... Provação vem agora. Mas, o Flamengo foi provado e está fora. Isso é verdade também. Só que, por exemplo... E o Fluminense? O Fluminense classificado. O único europeu que o Palmeiras pegou foi o Porto. O Porto não chegou nem à segunda fase, nem à fase de oitavas. E o Palmeiras, como disse o Miller aí, tem algumas dificuldades lá na frente. Mas o Abel, mesmo com todos esses problemas,
tem feito um trabalho de se tirar o chapéu. Mas vem cá, o Fluminense, a gente ainda não está com as imagens aqui, não sei se vão chegar até o final do programa, mas o Fluminense foi provado hoje contra a Inter. Foi uma surpresa. E ganhou por 2-0. E teve um gol ainda por milímetro ali anulado. Eu gritei tanto no segundo gol que achei que tinha sido 2-0, mas foi anulado. Foi também uma surpresa. O futebol, isso não para mim, Michele, tá? Porque eu achava que ia classificar só pelo que estava jogando antes. O grande barato do futebol, e tá aqui um que jogou e jogou muito e sabe, o grande barato do futebol, ele é apaixonante por quê? Porque tem o imponderável. Aonde o mais fraco pode vencer o mais forte. Sim. Se você pegar uma competição, um time de vôlei fraco, um time de vôlei bom, coloca para jogar 10 vezes seguidas. No mínimo, são 9 vitórias do time bom. No futebol já não se arrisque tanto porque a coisa pode mudar, né? Bom, então vamos ver se até o final do programa a gente mostra tudo pra você. Tá me seguindo já no meu novo Instagram, Michele? Não, qual que é o seu novo Instagram? @crackmiller. Eu já tô Segue aqui, aí. ó. Garrafa tá me seguindo. @crackmiller. O diretor é São Paulino ou não? O diretor é Cadê o GC aí? @crackmuller, né? Escreve Isso. MULLER. E o seu, qual que é? O meu é Osmar Garrafa com 2 Fs de faca. Osmar Garrafa. Mas se botar com F, vai achar Vai o com achar 2 também. também. Vai E o meu, aparecer. Michele Gianella. E bota tudo em dobro que você vai acertar. A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo rendeu a demissão do técnico Renato Paiva. O clube agradeceu ao treinador e informou que busca agora um novo profissional para dar sequência aos trabalhos. O Renato Paiva assumiu a equipe no final de fevereiro e comandou o Botafogo em 23 jogos, com 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Eu quero saber, vocês acharam justa essa demissão? Mas eles respondem agora ou respondem daqui a pouco? Pode responder agora. Eu achei injusta. Injusta? É, porque o Textor, né, julgou o trabalho dele no Mundial, não na temporada. Porque na temporada o trabalho dele está sendo bom, não está sendo ruim, né, de todo ruim. Então o Textor julgou o trabalho do Paiva no Mundial. E no Mundial nós sabemos que os times brasileiros saem muito atrás dos europeus, não é não, Garrafa? Mas no Mundial perdeu para o Palmeiras e perdeu como perdeu, né, Miller? Não foi para um europeu e foi como perdeu, de uma forma covarde. Não, ele foi julgado pelo Mundial. Mas é isso, porque foi julgado pelo... Claro. Ele foi julgado exatamente pelo jogo, pelo confronto que ele fez contra o Palmeiras. Sim. Mas, acho injusto. Michele, o Botafogo não jogou. O Botafogo entrou em campo, se acovardou contra o Palmeiras. A culpa é do treinador? Não, é claro que é. A ideia do Botafogo era fazer como ele fez com o PSG. O Palmeiras não é o PSG. O Botafogo tinha a obrigação, pela histórica camisa do Botafogo, de ter apresentado algo maior. Você tá certo, eu só quero que o Miller depois fale, foi certo a demissão ou não foi, mas pera, ele já falou aqui, mas ele vai falar de novo a audiência rotativa, porque são agora 18 horas e 33 minutos, e eu quero... Então acertou, Miller, de ter demitido assim, a ferro e fogo, pá? Veja bem, Michele, na minha opinião, não, porque o Mundial é um mês, a temporada é o ano todo. Demitisse antes, então. Até o Mundial, o trabalho do Paiva, que não é um... Eu não sou gênio da exatamente. Verdade, faz sentido. Mas o trabalho está sendo bom. Então. Eu acho que julgar por um mês não dá. Agora, você conhecendo o futebol, Miller, imagine como seria a retomada do trabalho do Botafogo e do Paiva no Campeonato Brasileiro. Porque o torcedor botafoguense ficou muito chateado com o desempenho. Então, já que é para cortar, e a gente conhece o futebol, eu não estou dizendo que é certo, estou dizendo que, né, de repente, eu acho que, pelo que não jogou, eu acho que, conhecendo a cultura do futebol e aquilo que viria pela frente, já encerrou, cortou mal pela raiz. Porque você traz o jogador, ele vai se complicar no Campeonato Brasileiro. O pessoal não aceitou a forma covarde e pequena da maneira que o Botafogo se comportou contra o Palmeiras. E custou o emprego dele, né? Boa, a Marina Buffon está pronta para participar do Gazeta Esportiva direto do CT da Barra Funda. Boa noite, Má. Tem gente indo embora do Tricolor, é isso? Tem sim, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está iniciando essa semana aqui no Gazeta Esportiva junto com a gente. Pois é, hoje é dia 30 de junho, data limite, data final para alguns jogadores que estavam aí com seus contratos pendentes com São Paulo. São caso de 2 deles. Lisiero, que já era previsto mesmo, né, que ele não iria renovar o seu vínculo com o Tricolor, foi revelado nas categorias de base do clube, subiu em 2018, acabou que não chegou num acordo com a diretoria pela renovação do contrato dele, de manter os mesmos salários, ele não quis isso, então ele estava ali mais ou menos
6 meses treinando separadamente, em horários alternativos aqui no CT da Barra Funda. Inclusive, por conta disso, não foi utilizado no ano de 2025. No ano passado, sim, jogou com o Luiz Beldia em algumas oportunidades, 11 vezes esteve em campo. E olha só que fato curioso, né? Com o Hernan Crespo, o Liziero foi importantíssimo na conquista do Campeonato Paulista e também durante o restante da temporada, mas acabou perdendo espaço, então o Liziero não renova o contrato, hoje sai do São Paulo e ainda, se for vendido, acaba que o São Paulo não recebe nenhum valor em relação a essa saída do Liziero. Além dele, também está de saída o zagueiro Juan Tressoldi. Juan, que estava emprestado do Sassuolo da Itália aqui para o São Paulo, estavam conversando, né, empresários, clube, enfim, pela permanência do zagueiro aqui no CT da Barra Funda, no Morumbi, enfim, ele foi muito importante no time do Luiz Beldia anteriormente, mas não chegaram a um acordo também. Hoje se encerra, portanto, esse vínculo do zagueiro aqui com o São Paulo. O Sassuolo, inclusive, chegou a entrar com um pedido na FIFA por conta de uma parcela ali atrasada desse empréstimo, enfim. Além disso, o Juan também precisará passar por uma cirurgia no joelho. Então, estava toda uma situação um pouco nebulosa sobre o futuro dele. O São Paulo também preferiu, então, não renovar esse empréstimo. Esses são os dois casos de jogadores que tiveram os contratos, então, encerrados nesse 30 de junho. A gente lembra ainda que o Igor Vinícius está praticamente acertado com o Santos, deve ser anunciado aí nas próximas horas, nos próximos dias. Tá certo? Então, esses 3 jogadores não devem, né, mais fazer parte dos planos do técnico Hernan Crespo do São Paulo para essa temporada. Mas não é só de notícia ruim que vive o São Paulo, não. Tem 2 notícias importantes e ótimas no treino desta manhã aqui no CT da Barra Funda. 2 retornos importantes no gramado. Lucas e Ferreira iniciaram a transição física. Eles que estão se recuperando aí dos seus respectivos problemas. O Lucas com problema no joelho, o Ferreira com problema na fáscia plantar do pé esquerdo. Começaram a transição, se juntam, portanto, logo mais, né, ainda estão nesse processo de transição, ao elenco. A gente só lembra que na semana passada, Marcos Antônio e Oscar já começaram a treinar inteiramente com o grupo. Tá certo? É isso aí, o Departamento Médico do São Paulo esvaziando aos poucos para o retorno das competições. Volto com vocês. Aí eu pergunto pro craque, então, diz uma coisa para mim, craque, o Crespo não quer mais esses atletas, você concorda com ele ou não? Até porque é uma questão de preferência e também de capacidade, né? Igor Vinícius já estava 6 meses no banco, né? Entrava esporadicamente, né? Liziero só treinando, quer dizer... Fazia tempo, o elenco está inchado, tira 2 e dá a oportunidade para o Crespo, né? O São Paulo contratar outros 2 na posição de um nível maior, né? Eu acredito que esses 2 retornos do Lucas e do Ferreira, sim, aí são retornos importantíssimos, porque são 2 jogadores decisivos, titulares do time e que vão ajudar muito o Crespo nesse segundo semestre. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo precisa, independente desses 2, precisa reforçar. E são 2 jogadores que já não vinham mesmo com o Zubeldia sendo aproveitados de forma assim intensiva e de forma importante no elenco tricolor. O mais importante, como o Miller bem destacou, a volta do Lucas e do Ferreirinha, são peças fundamentais para que o São Paulo tenha uma base, tenha um corpo e realmente o trabalho do Crespo possa já de início surgir um efeito. E além desses jogadores que não estão em disponibilidade, a preocupação maior fica em futuras janelas a possibilidade de negociar jogadores que estão crescendo dentro do elenco. Mas isso é um problema que não só o São Paulo vive, todos os grandes clubes do futebol brasileiro vivem. Não há recursos, há dívidas a serem pagas e aí a solução são vender esses atletas. O elenco do São Paulo é curto, precisa... Mas tem que aumentar um pouquinho, né, Miller? Mas com qualidade. Beleza. Quem tenta... O Juan que saiu, sim, vinha graças tendo a Deus, chance, né? Graças a Deus foi embora. Você não gostava, não? Não gostava dele. Até porque também o São Paulo não tem dinheiro para comprar. Então, é melhor você fazer tipo, uma loucura com um jogador decisivo, não com um jogador de defesa. Quem chega para resolver, entendi, né? Entendi. Não dá para fazer aposta. São Paulo não dá para fazer aposta. Não, São Paulo tem 6 zagueiros, para que mais um? Treino do Corinthians é o único time que abre as portas da esperança do CTJ Grava. Hoje, a imprensa pôde entrar, pôde acompanhar uma parte do treino do técnico Dorival Júnior. É o time do povo lá. Alexandre Silvestre, que voltou depois de uma semana de gripe, ele voltou e ele esteve lá para conferir a atividade. Bora assistir.
O treino aberto de hoje revelou boas notícias para Dorival Júnior. Trabalho forte, puxado e intenso, como nesse desafio de 2 contra 2. Teve até susto quando o volante Charles, caído, precisou de atendimento. O importante é que o departamento médico está vazio na volta das férias de meio de ano. Praticamente nós não temos nenhum jogador no departamento médico, né? Então isso é importantíssimo. Com a competição em andamento é muito difícil, que são muitos jogos. O Corinthians volta a campo para valer, disputando 3 pontos, não no próximo domingo e sim no outro, dia 13 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Mas até lá precisa consertar, ajeitar muita coisa, dentro e fora das 4 linhas. Memphis Depay voltou com a corda toda. Recebeu direito de imagem atrasado. A premiação do Paulista fica para depois. Treinou com apetite nessa segundona. Rodrigo Garro é um caso à parte na questão física, para sempre. As dores no joelho estão controladas, por enquanto. A lesão dele é uma lesão que com o tratamento ela não vai sumir. A gente controla, a gente dosa a carga, a gente dá força para a musculatura, a gente faz os preventivos para justamente deixar ele confortável, sem dor, para ele estar atuando e treinando. Quem não pertence mais ao bando de loucos é o Igor Coronado, que entrou em acordo com a diretoria do Corinthians e deu linha na pipa. Já o artilheiro da equipe, Yuri Alberto, pintou no gramado, trabalhou em separado, é verdade, nessa manhã. É a tal fase de transição. Lógico que cada atleta tem um organismo diferente, tem uma resposta diferente, e isso inclui o Yuri. É um atleta que se cuida, que vocês também acompanhando, independente de estar de férias, ele se cuida muito. Vocês puderam ver hoje, foi uma surpresa, ele já está no campo, então ele já está em fase de transição. Ainda não temos data de retorno, porque ainda os trabalhos estão com restrições, mas posso garantir para vocês que o retorno dele vai ser antes do esperado. Mas dá para a gente cravar que ele volta antes do derby de oitavas de final, jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil? O que eu vou frisar para você é que a gente tem profissionais bastante capacitados, investimos em estrutura e a gente vai fazer todo o esforço para que o torcedor possa ver o Yuri num jogo tão importante quanto é o derby. Eu espero que sim. Beleza, que legal, né? O Corinthians está tendo aí essa movimentação, vai ter jogo importante, depois a gente vai fazer uma cobertura completa do jogaço importante. Mas vamos falar, Garrafa? Não vamos falar? Vamos falar do Memphis também, vamos falar de toda a situação do Coringão. Fala, Garrafa. Então, quanto ao Memphis, é claro que ele tem o direito de fazer as exigências que estão em contrato. Ele e o Corinthians, mas ele e o Corinthians precisam estar alinhados se vai atrasar ou se uma nova data será feita. Acho que isso é importante para a sequência do trabalho, para não ficar coisa para trás. Porque a prioridade nesse momento tem que ser o Corinthians também. A boa notícia, o Yuri, que não é nenhuma novidade, ele já vinha fazendo esse trabalho de recuperação nas férias. Nossa, que o Yuri beleza. é muito comprometido, ele tinha praticamente tudo certo para ser convocado para a última data FIFA, mas aconteceu Contusão. da contusão e ele não vacilou nesse período, porque o Corinthians tem um jogo muito grande logo na volta das atividades, na retomada, que é o confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, é um cara sério, torço demais pelo Yuri, desde lá de trás. Ótimo. Quando ele sofreu muitas críticas, deu a volta por cima, é peça importante. Se recuperou em tempo recorde, acho, hein? Já tinha sido assim numa outra lesão, Michele. Ele tem essa característica, mas se não é jogador que se empenha, jogador que leva a sério, que nem o Rafinha falando aí, você viu, né, a declaração do Rafinha sobre férias? A gente estava querendo férias, então quer dizer que ano que vem não vai ter Copa do Mundo? Né? Não vai querer disputar a Copa do Mundo? Não, tem que ser profissional. Então o Yuri entregou a parcela de sacrifício dele e a torcida é que ele esteja em campo contra o Palmeiras. Ótimas notícias para o Corinthians. É a determinação de Yuri que fez ele acelerar o seu processo de recuperação. Agora, o Dorival vai ter que armar o time para a sequência da temporada, Michele. O Memphis, isso é uma sensibilidade de boleiro. Tá. Acho que o Memphis com o Dorival
Sei não. Eu também tô achando, hein? Peraí, daqui a pouco o Miller continua falando mais dessa sensibilidade dele, porque boleiro entende de boleiro. É boi preto, conhece boi preto. Tem um ditado, né? Não sei de onde veio, mas eu já ouvi isso aí. Agora, Opa, você acha mesmo? Então, ligeirinho assim, você acha que não deu liga do Dorival com o Memphis? Ou é do Memphis com a falta de salário? Não, eu estou dizendo da minha sensibilidade. Não é uma informação, é a minha sensibilidade de boleiro. Que eu acho que o Memphis, se ele não acelerar o seu jogo na dinâmica, com o Dorival ele não joga. Já pensou por ele no banco? Sábado rolou mais uma edição da já tradicional campanha de doação Sangue Tricolor. Nesse ano, o embaixador da iniciativa foi o Penta, Cafu. A gente esteve lá e a gente aproveitou para bater um bolão, um papão com o último capitão da seleção brasileira que ergueu a taça de campeão do mundo. Salazar, tá contigo. O Banco de Sangue de São Paulo recebeu nesse final de semana a campanha Sangue Tricolor, que chama a atenção para a necessidade das pessoas doarem sangue, das pessoas ajudarem o próximo nesse sentido. E para isso, eles contaram com o apoio de Cafu, ídolo do clube e ídolo da seleção brasileira, que veio aqui com o Santo Paulo incentivar a galera a doar sangue. Nós estamos aqui no Banco de Sangue aqui de São Paulo para fazer essa ação, para comover as pessoas, fazer com que as pessoas se conscientizem. Você pode vir aqui na semana, você pode vir aqui qualquer dia, se prontificar aqui com todos os profissionais que aqui estão, faz os exames, faz os testes. Eu acho que você tem condições aí, no simples gesto, de salvar uma vida. Bom, é claro que a gente aproveitou essa oportunidade de bater um papo com o Cafu e falamos com ele sobre Ancelotti, Neymar, declaração polêmica de Rafinha e a contratação de Crespo pelo São Paulo dele. Dá uma olhada. O Crespo vem numa missão aí de fazer com que o São Paulo volta a brilhar novamente nas grandes competições, a conquistar grandes títulos. Eu espero que ele tenha muita sorte no São Paulo. Um profissional extremamente capacitado, competente, mas que precisa de tempo. Se você não der tempo, não der tranquilidade, se você não der qualidade e condições para trabalhar, dificilmente você consegue fazer um trabalho a longo prazo. É o período de descanso, eu acho que ele falou exatamente nesse sentido, que os times, os clubes vieram numa maratona muito grande esse ano, vieram numa maratona gigante, os clubes acabaram de disputar uma final de Libertadores, os campeonatos regionais, a Champions League, em seguida já teve esse Mundial. Ano que vem já tem o Mundial novamente, é mais um ano que você não vai ter férias, talvez seja essa colocação que o Rafinha quis colocar, que você vai passar praticamente aí 3 anos sem ter férias. É um profissional extremamente capacitado, competente, mas ele precisa de tempo, ele gosta do dia a dia, do tete-a-tete, do treinamento. Mas na seleção, infelizmente, nós já estamos aí quase menos do que um ano da Copa do Mundo, então ele não vai ter esse tempo suficiente. Mas já se vê o dedo do treinador, você já vê um time bem mais ciente dentro de campo, um time bem mais ponderado dentro de campo, principalmente na parte defensiva, que nós estávamos sofrendo bastante. O que nós precisamos do Neymar? Que ele recupere 100%, que ele volte 100%, porque ele 100% o Brasil tem muita chance de conquistar esse hexacampeonato. E você consegue, Neymar, você consegue porque você é bom, você consegue porque você é fera, porque você é craque. E dos craques nós cobramos porque nós sabemos o quanto você pode dar para a seleção brasileira. Nós queremos te ver bem, garoto, porque você bem, você vai ajudar muito a seleção brasileira. É isso aí, Cafu. Resultado da enquete. Qual desfalque vai fazer mais falta para o Palmeiras, hein, no jogo contra o Chelsea? A maioria disse que é o Piquerez, concordou aqui com os meninos. 55% dos votos. Gazeta Esportiva encerra por aqui. Valeu, Miller. Muito obrigada, Garrafa. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta, que estreia um novo cenário todo lindo. Acompanhem. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau.